agora a gente chama de volta para a conversa o Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, com você eu quero tratar dos recursos para enfrentar esses problemas. A gente olha que apesar do aumento dos incêndios aí exibido nas nossas reportagens, o governo deixou de gastar boa parte do dinheiro que havia previsto para projetos de políticas ambientais de proteção da biodiversidade. E quando a gente olha os números para o ano que vem, a gente vê que órgãos como o IBAMA, como o ICMBio, vão continuar sendo desidratados nos seus recursos. Você vê que curioso, né? A gente estava comentando sobre a busca de dinheiro para pagar o Renda Brasil, e aí a gente tem, em outros setores, como a gente pode ver aqui nesse primeiro gráfico, Renata, que é um dinheiro até pequeno que você tem para o meio ambiente, né? Se você veja dinheiro autorizado, verbas autorizadas aí para o Ministério do Meio Ambiente de 26 milhões, e gastaram 105 mil reais. É ridículo, é simplesmente ridículo o tamanho desse gasto, né? Que não é nada, né? Na verdade não é nada, o dinheiro já é pouco e não é nada. Agora vamos ver o quadro seguinte, Renata, e todos que nos acompanham, que mostra orçamento para o ano que vem. Você veja que os principais órgãos, o ICMBio, eles perdem recursos no orçamento de 2021 em relação ao orçamento de 2020. E é pouco dinheiro, nós estamos falando ali de 1 bilhão e 600, por exemplo, para o IBAMA. Só de anistia de alguns impostos para igrejas, por exemplo, foram mais de 1 bilhão de reais pretendidos pelo Congresso, né? E aí, na parte de prevenção e controle de incêndios, você repara 29 milhões de reais. Agora, o mais espantoso, né, Renata, é o terceira arte que nós temos aqui, que é essa declaração do ministro Rogério Marinho, de que está liberando 3 milhões e 800 mil para o Pantanal. Nosso pessoal fez a conta de quanto custa um avião de combate a incêndio e dá 7 mil reais em média. Aí você vê, são 542 horas, ou seja, 23 dias voando 24 horas, que daria esses 3 milhões e 800 mil. O ministro Rogério Marinho falou que se precisar tem mais, né, Renata? Era bom que ele verificasse isso logo. Aliás, ele disse, se tiver plano, tem mais, o que significa que o plano que tem é só para esses 3.800 milhões, que não dão para nada? Isso, enquanto a gente está mostrando aqui as imagens do Pantanal ardendo. Sardenberg, deixa eu colocar mais um ingrediente na nossa conversa, porque o vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje que alguém do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais prioriza a divulgação de dados negativos sobre as queimadas, mas ele não apresentou nenhuma prova disso. Vamos ver. Eu recebo o relatório toda semana. Até dia 31 de agosto, nós tínhamos 5 mil focos de calor a menos do que 31 de agosto do ano passado, de janeiro a agosto. Agora, o INPE não divulga isso. Por quê? Não é o INPE que está divulgando, é o Dr. Dacton lá, que é o diretor do INPE, que falou isso. Não, é alguém lá de dentro que faz oposição ao governo. Eu estou deixando muito claro isso aqui. Aí, quando o dado é negativo, o cara vai lá e divulga. Quando é positivo, não divulga. Sardenberg, o vice Hamilton Mourão é mais um que resolveu brigar com os números. Agora, é importante a gente lembrar que não se trata de um vazamento, alguém que foi lá e apurou um número escondido. Esses dados são públicos, qualquer um pode verificar. Pois é, Renata. Se houvesse algum equívoco grave, o vice-presidente estaria na obrigação de dizer onde que está o equívoco, qual foi o erro e quem cometeu o erro. Agora, o problema é que os dados do INPE, como diz o pessoal do INPE, tem uma maneira para você saber quais são. Basta ter uma internet, porque os dados estão disponíveis por estado, por região, e dados desde 1998, Renato. Então, é só entrar lá no INPE e ir procurando lá a região, a data, o período que você quer, e terá
tudo à sua disposição. Não é uma pessoa maliciosa que vai lá, pega os dados e espalha os dados ruins. Aliás, o ministro Mourão deve ter ou o vice-presidente Mourão deve ter uma boa internet, é só dar uma olhada e verificar os números que são públicos e abertos e baseados na visão dos satélites, Renata. Fica a dica, Sardenberg, muito obrigada pela participação. Vamos só completar aqui. Em relação às declarações do vice-presidente, o INPE enfatizou que todos os dados sobre o desmatamento, como a gente disse aqui, são públicos e que o processamento deles é feito de forma automática. Esses dados, esses resultados do INPE são atualizados diariamente. Todo o processamento é automático, não há nenhuma interferência humana no sentido de modificar qualquer dado, e assim vem sendo há décadas. O INPE ele faz a detecção, quem analisa os possíveis impactos aí é o IBAMA, né, o Ministério do Meio Ambiente. Nós não analisamos se aquele mês foi bom ou ruim em termos de números de queimadas, nós contabilizamos os números.